Partiu leitura? Bora lá! Venha se aventurar com a gente no Clube do Livro da Associação Tocando em Frente. Inscreva-se, curta, compartilhe. As Irmãs, capítulo 9, parte 2. Oi, Temi, disse ela, quando a irmã de idade mais próxima sorriu e a beijou na bochecha. As duas irmãs trocaram sorrisos, mesmo que Anne não pudesse vê-la. Como sabia? Temi parecia surpresa. Pude sentir seu perfume. E Sabrina está logo ali. Ela apontou para onde Sabrina estava parada. Isso sim é bizarro, comentou a irmã mais velha. Não estou usando perfume. Esqueci o meu na cidade. Não sei, disse Anne, bocejando. Apenas sinto vocês, eu acho. E Candy está deitada ao longo do pé da minha cama. Todas riram com o que ela disse. Estava inteiramente certa. Onde está mamãe? Perguntou, assim como no dia anterior. Ela parecia ao mesmo tempo casual e preocupada. Papai foi ao banco, disse Temi, esperando distraí-la. Fez soar como se a mãe tivesse ido com ele, sem exatamente mentir para ela. Para que ele foi ao banco? Por que não está no escritório? E que dia é hoje a propósito? Tinha ficado inconsciente por vários dias, até a véspera. É quinta-feira, respondeu Sabrina. Papai tirou a semana de folga. Tirou? Ele nunca faz isso. Anne franziu a testa enquanto pensava no que elas disseram. As outras três garotas trocaram um olhar preocupado. Vocês estão mentindo para mim, não é? Perguntou com tristeza. Mamãe deve ter se machucado, senão estaria aqui agora. Ela nunca sairia com papai sabendo que estou doente. O que aconteceu? Perguntou Anne, sendo direta. Foi muito sério. Fez-se silêncio no quarto por uns longos minutos. Não queriam revelar a chocante perda tão cedo, mas ela não estava dando muita trégua. Nunca dava. Anne era alguém que queria respostas para suas perguntas e amarrar as pontas soltas. Odiava quando as coisas ficavam de algum modo bagunçadas. E apesar do histórico artístico, era meticulosa, precisa e direta. O que aconteceu com mamãe, meninas? Onde ela está? Nenhuma delas sabia o que dizer e temiam lhe causar um choque grande demais. Andem, vocês estão me assustando. Ela, assim como as irmãs, começou a ficar extremamente ansiosa. Era uma agonia, mas elas odiariam ter que contar agora, justo quando estava começando a se recuperar. Foi bastante sério, Anne, murmurou Temi, enfim, aproximando-se da cama para que pudesse estar perto dela. Instintivamente, todas fizeram o mesmo. E Candy esticou a mão para segurar a de Anne. Foi um acidente grave. Foram 3 carros e um caminhão. Eu me lembro de quando mamãe perdeu o controle do volante. Eu vi e tentei agarrá-lo antes que ela fosse para a pista contrária. Mas quando olhei, ela estava fora do carro. Não sei para onde ela foi. Ela havia caído, atravessado na faixa da pista contrária, mas o patrulheiro rodoviário dissera que ela já estava morta então. Morrera com um impacto, quando os canos de aço caíram do caminhão e a atingiram. Quase arrancaram a cabeça dela. E só não atingiram Anne por um fio de cabelo. Não me lembro de nada depois disso, murmurou. Você ficou presa no carro com uma contusão séria na cabeça. Levaram meia hora para tirar você de lá. Felizmente o fizeram a tempo, acrescentou Sabrina ao que Temi dissera.
formavam um grupo bem coeso que às vezes falava com uma só mente, uma só voz. A mãe adorava chamá-la de monstro de 4 cabeças quando eram mais novas. Se você falasse ou atormentasse uma, tinha que lidar com as 4. E que Deus ajudasse a pessoa caso achassem que tinham sido injusta com uma ou mais delas. Não havia mudado muito. Só estavam mais velhas e mais calmas. Ficavam exaltadas com menos frequência, mas ainda permaneciam unidas e possuíam vários pontos de vista parecidos a respeito de muitas coisas, além de serem rápidas ao defenderem umas às outras. Ainda não me responderam onde mamãe está. Ela sabia que não havia mais como evitar a pergunta. Annie estava sendo insistente demais e estava bem desperta. Seria difícil enganá-la. Ela está num quarto aqui perto? Tammy olhou para Sabrina, que balançou a cabeça. Todas se aproximaram da cama e lhe tocaram numa parte do corpo. A mão, o braço, o rosto. Annie podia senti-las ao seu redor, uma presença tão reconfortante quanto agorenta. Podia pressentir que algo terrível tinha acontecido. Seus sentidos estavam mais aguçados do que nunca e o cérebro funcionava bem, para grande alívio de todos, embora, neste caso, a impedisse de ignorar. Ela não aguentou, Annie, murmurou Tammy, pois estava mais próxima. Tudo foi muito rápido. Muitas coisas aconteceram. Ela foi atingida pelos canos de aço. Morreu imediatamente. Annie ofegou. Abriu a boca com horror, mas não saiu som nenhum. E então começou a agitar os braços desesperadamente, tentando tocá-las, e agarrou com força as mãos delas. Todas as 3 estavam chorando de novo, enquanto a observavam chorar também. Podiam ver seus próprios choques e dor espelhados nela. Mas tiveram 4 dias para se acostumar. Para Annie era brutal e recente. Mamãe morreu? Disse em um sussurro horrorizado. Gostaria de estar olhando as irmãs. Odiava as ataduras que a impediam. O médico disse que elas deviam permanecer por mais alguns dias. Naquele passo, seriam removidas em uma semana antes do que o esperado. Mas era terrível não poder ver nos olhos ou no rosto das irmãs se tinham perdido a mãe. Queria arrancar as ataduras, mas puxá-las e arranhá-las de nada adiantava. Já tinha tentado sem sucesso. Sim, morreu. Sabrina respondeu à pergunta horrorosa. Lamento tanto, querida. Lamento tanto que tenha passado por tudo isso. Ai, Deus, isso é tão horrível. As lágrimas escorriam pelas ataduras nos olhos, que ardiam, mesmo estando cobertos. Só tornava a sensação pior. Annie ficou sentada, chorando por um longo tempo, enquanto elas a abraçavam, como 3 anjos da guarda cuidando dela. Porém, o mais doce dos anjos tinha partido. Annie simplesmente não conseguia entender nem absorver tanto quanto elas. Era a pior coisa que Annie já tinha ouvido, e o mesmo valia para as irmãs, mesmo depois de 4 dias. Nenhuma delas estava se sentindo filosófica a respeito do fato, embora tentassem fazer o pai pensar que estavam. Como está o papai? Perguntou enfim, preocupada com ele também. Nada bem, disse Candy. Mas também não estamos muito bem. Eu vivo me desesperando. Sabrina e Tammy cuidaram de tudo. Tem sido ótimas, informou. Annie tinha perdido muito do que acontecera. Tudo, na verdade. Perdi o funeral? Perguntou, parecendo chocada.
Não queria realmente estar lá, mas se sentia um pouco deixada de lado, mesmo sabendo que não era o caso. Não houvera escolha. Não sabiam quando ela acordaria e não podiam esperar. Teria sido muito difícil para o papai e também para elas. Precisavam tratar das formalidades, mesmo sem Annie. Foi ontem, respondeu Sabrina. Annie não conseguia acreditar. A mãe estava morta. Não conseguia fazer a mente assimilar as palavras nem o conceito. Não tinha sido fácil para elas também. Ainda estavam tendo problemas para aceitar, assim como ela teria. A mãe era uma presença amorosa, forte demais para que se conseguissem compreender sua súbita morte, ou mesmo lidar com as sequelas, o que até agora tinha sido enfrentado muito bem, principalmente pelas irmãs. Pobre papai, pobre de nós, pobre mamãe, choramingou Annie em agonia. Que coisa terrível de se acontecer. Sim, ainda mais do que ela sabia. Agora seria pobre Annie, ainda mais triste do que o que acontecera com a mãe. Ela, por sua vez, tinha vivido sua vida. Morrera jovem demais, mas vivera com plenitude e alegria até o fim. Era Annie quem teria desafios enormes para enfrentar agora, cuja vida subitamente limitada seria tão difícil que jamais seria capaz de ver uma pintura de novo, nem criar uma quando toda a sua vida tinha sido dedicada à arte. Era Annie quem tinha sido roubada da visão e ainda era tão jovem. Os corações delas se conduíam pela irmã tanto quanto pela mãe. Ficaram com Annie por muito tempo naquela tarde. Não queriam deixá-la sozinha, depois de ter recebido a notícia sobre a mãe. Às vezes falavam disso, às vezes ficavam em silêncio, de mãos dadas, às vezes choravam juntas ou riam, em meio às lágrimas, quando uma delas lembrava uma história que as outras tinham esquecido. Por mais próximas que fossem antes, a perda da mãe criara um elo ainda mais forte. Eram 4 jovens bastante distantes, com um poderoso amor e um profundo respeito umas pelas outras. Um presente que receberam sobretudo da mãe e também do pai. Apegaram-se a ele e umas às outras, como poderosos símbolos remanescentes de seu mundo danificado. Eram 7 horas da noite quando finalmente deixaram o hospital. Annie estava exausta, elas também. Voltaram para casa falando sobre a irmã e encontraram Chris conversando tranquilamente com o pai. Disse que 1 dúzia de pessoas tinha aparecido para ver como estavam e prestar condolências. Era um momento estranho para todos eles. A mãe tinha deixado um imenso buraco em suas vidas e na comunidade, onde por anos foi tão amada e admirada como esposa, mãe, amiga, ser humano e participante ativa de tantas obras de caridade. Tinha sido muito mais para muitas pessoas que simplesmente a mãe das meninas ou a esposa de Jim. Tammy sugeriu pedirem comida chinesa ou sushi para que Chris não precisasse cozinhar novamente, mas o pai disse que tinha uma coisa para mostrar-lhes primeiro. Parecia pesaroso e abalado, como andava desde sábado, mas determinado. Pediu que o acompanhassem até a sala de jantar. Chris sabia o que estava acontecendo, então ficou para trás, não querendo se intrometer. Isso era assunto deles, um momento íntimo da família. Surpreendeu-se quando Jim lhe contou o que estava fazendo, depois de irem ao banco naquela tarde. Parecia-lhe muito cedo, mas Jim apontou que demoraria meses até que todas suas filhas
estarem reunidas em casa novamente ao mesmo tempo. E sabia que esse teria sido o desejo da esposa. Era cedo, mas era hora. Jane tinha sido generosa com o marido, as filhas e os amigos durante a vida inteira. As garotas acompanharam o pai até a sala de jantar e ficaram chocadas com o que viram lá. Não estavam preparadas para aquilo. O pai não as avisara. Tammy ofegou de dor e recuou um passo. Sabrina cobriu os olhos por um instante com a mão. E Candy apenas ficou ali, parada, e começou a chorar. Ah, papai! Isso foi tudo o que Tammy conseguiu dizer. Não queria enfrentar isso ainda. Doía só de olhar as peças familiares que agora eram um dos muitos presentes da mãe para elas, com a generosidade do pai. Ele tinha espalhado as joias da esposa na mesa da sala de jantar, em fileiras organizadas. Os anéis, as pulseiras e os brincos que usara, os fios de pérolas da mãe, os presentes que ele lhe dera ao longo dos anos, nos aniversários importantes, no Natal, em grandes eventos, como as bodas do casal. Com o sucesso dele na carreira, os presentes aumentaram ao longo dos anos. Não eram joias importantes, como algumas que Tammy vira em Hollywood ou que Candy usava nos editoriais de moda da Vogue, ou em anúncios da Tiffany ou da Cartier. Mas eram peças lindas que a mãe usara e amara. Cada peça sobre a mesa da sala de jantar lembraria a mãe sempre que as usassem, embora parecesse um pouco como se estivessem roubando, como se estivessem remexendo na sua caixa de joias enquanto ela estava fora e tivessem que explicar quando ela voltasse. Todos queriam acreditar que Jane voltaria. Dispor as joias dela, como o pai fizera, era uma maneira de admitir que ela se fora para sempre, que agora tinham que enfrentar o mundo como adultas, sem nada para poupá-las do que a vida tinha guardado de bom ou de ruim. De repente, não importava a idade que tinham, eram adultas. Não tinham mais mãe. Aquilo parecia maturidade demais. Papai, você tem certeza? Perguntou Sabrina, os olhos cheios de lágrima. Tammy também chorava baixinho. Era difícil. Sim, tenho. Não quis esperar até a ação de graças, quando voltarão para casa outra vez. Annie não está aqui, mas ela, de qualquer forma, não pode escolher as peças. Vocês sabem do que ela gosta. Podem escolher por ela ou trocar entre si depois, se quiserem. Quero que se revezem uma de cada vez. Cada uma escolhe uma coisa, depois é a vez da outra, por ordem de idade. Uma por vez, até dividirem tudo. Sua mãe queria que ficassem com todas. Há umas joias bem bonitas aqui. Pertencem a vocês, disse baixinho. Depois saiu da sala, secando as lágrimas das bochechas. Ele estava deixando a cargo delas, sabendo que seriam justas. Além disso, tinha deixado 4 casacos de pele, 2 de vison, um de raposa e um de um lindo lince que lhe comprara no último Natal. Cada um estava pendurado numa cadeira da sala de jantar. Era muito para absorver.